Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos aqui outra vez, nesta manhã de sexta-feira, hoje 9 de novembro. E o Cada Dia hoje vai estar trazendo uma temática muito importante, lidando com pessoas difíceis. Vocês sabem que todos nós poderemos ser possuidores de uma das características dos nossos temperamentos, das nossas dificuldades de relacionamentos. Você sabe que há pessoas fleumáticas, pessoas sanguíneas, coléricas e melancólicas. Qual desses você é portador? Daí a nossa dificuldade em nos relacionarmos. E às vezes não precisa de muito longe, às vezes está dentro da nossa própria casa. Quando se trata de marido e mulher, quem sabe seu esposo é colérico, sua esposa é fleumática, ou melancólico, ou sanguíneo, e daí a dificuldade, lidando com pessoas difíceis. É o que o reverendo Jeremias, nesta oportunidade, vai estar abordando no Cada Dia. Sem perda de tempo, fiquemos com o Cada Dia. Olá! E aí, como é que está a sua vida? Há um título de um filme famoso que diz que a vida é bela. Esse filme, há poucos anos atrás, recebeu uma das principais premiações no mundo cinematográfico. De fato, a vida é fascinante por sua origem, seu desenvolvimento e pelos mistérios que ela mesma coloca diante de nós. Mas é na vida que nós deparamos com situações difíceis e também com pessoas difíceis. Aliás, nós mesmos podemos ter sido considerados em algum momento pessoas difíceis de lidar ou de se conviver. Até porque não existe perfeição em nós mesmos. Sim, a vida é bela, mas nem sempre sabemos como facilitar a boa convivência entre as pessoas. E a vida que foi criada para ser bela começa a trazer consigo traços de uma feiura que é fruto da falta de amor, da falta de paciência, da falta de compreensão, da falta de diálogo, da falta de perdão, de cooperação, de humildade e de sensibilidade. Traços da feiura também roubam a beleza da vida quando damos lugar à antipatia ao invés à simpatia. Quando preferimos descaso ao invés de solidariedade. Quando decidimos ser indiferentes ao invés de sermos misericordiosos. Quando jogamos no lixo a tolerância, a prática do autoexame, não admitimos ser examinados por Deus ou por quem quer que seja. E você, se acha uma pessoa difícil de lidar? Não, graças a Deus, não. Eu me considero normal. Acho que não. Não, eu sou bem sociável, sou bem alegre, então acho que isso ajuda bastante. Não. Até que eu consigo respirar, contar até 10 para não explodir de vez, né? Consigo me controlar. Sou fácil de lidar. Não. Para mim, tirar paciência é só extremo mesmo. Por isso, precisamos, antes de falar das pessoas difíceis, olhar para nós mesmos e refletirmos sobre o tipo de conduta que exercemos em nossos relacionamentos interpessoais. Somos pessoas dispostas a ouvir antes de falar? Somos pessoas do tipo que não pensa bem antes de falar? Não é preciso muito esforço para reconhecer que podemos nos tornar pessoas difíceis, se não dermos vez e voz aos outros, se não formos pessoas cautelosas em nossa forma de comunicar com nossos semelhantes. Hoje em dia, a Rafa é uma profissional bem-sucedida na área de vendas, carreira que exige uma certa facilidade de comunicação. Por isso, quem vê a Rafa de agora, comunicativa e atenciosa, nem imagina o quanto ela já foi difícil de lidar, inclusive em casa, com a família. Eu não tinha relacionamento nenhum com eles. Eu chegava em casa do trabalho, muitas vezes de festa, de baladas que eu ia, já me trancava no quarto, ali eu ficava
mal, depressiva, e que se eles falassem comigo eu era totalmente explosiva, não tinha diálogo com eles. Era uma pessoa chata, né? Uma pessoa que não tinha conversa. A Ângela, tia da Rafa, sempre se deu bem com a sobrinha, mas reconhece o quanto ela era uma pessoa de difícil convivência. Era assim, por questão de carinho, porque eu tenho a Rafa como uma filha, então eu sabia lidar com a situação. Estava sempre contornando, com calma, com paciência, eu acabava acalmando ela, né? Mas ela era muito difícil, muito, amigas, família. Era assim, não tinha uma convivência, ela se fechava, ela se trancava, estava sempre mal-humorada, sempre brava. Foi um período muito difícil, muito triste que a Rafa viveu. Mas a Rafa se converteu e, em meio ao seu encontro com Deus, a personalidade difícil de lidar foi sendo transformada. Eu olhei para dentro de mim e realmente vi que eu tinha muita coisa para mudar e ainda tenho. E eu quis essa mudança. Eu lembro que eu ficava horas no meu quarto chorando e falando: Deus, me muda, eu não quero ser assim. E eu vejo assim que foi totalmente o Espírito Santo, que eu não conseguiria sozinha. Porque eu cheguei num nível de tratamento de caráter que eu nunca achei que eu fosse chegar. Que é assim, a mansidão, né? A mansidão, o domínio próprio. E também coisas que me irritavam, que hoje não me irritam mais. Eu digo que ela nasceu de novo. Ela passa coisa boa pra gente. Ela emite assim uma aparência de paz, de alegria. É uma transformação. Ela é um exemplo pra minha família, pra mim, pra todos nós. E vale a pena saber que quando a pessoa quer, acredita e busca, Deus transforma mesmo. E foi o que aconteceu com ela. Mas a Rafa sabe que cabe a ela se autoanalisar para não andar para trás. De vez em quando eu vejo que a velha Rafaela quer aparecer de novo. Aí é o momento que eu me tranco no meu quarto, ou se eu não estou no meu quarto, tipo no meu trabalho, e vou e começo a buscar a Deus. Porque eu acredito que eu só mudei porque eu tenho intimidade com Ele. Mas é o meu problema, né? Então eu creio que eu sempre vou ter que lutar contra, para a velha natureza não voltar de novo. Devemos observar como tem sido nossa atitude em nosso dia a dia e a nossa relação com o nosso próximo para não causar danos interiores nas pessoas. O poeta Augusto Branco soube expressar muito bem como não estamos isentos de decepcionar as pessoas agindo por impulso. Ele diz em um de seus poemas: Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Aqui no Brasil e em muitos outros países, salvo raríssimas exceções, um dos exemplos negativos mais comuns com relação à falta de não respeitar a fala do outro pode ser visto nos debates políticos. Entretanto, o péssimo exemplo que vem de alguns segmentos políticos não são os únicos que poderíamos citar. Há também em muitos relacionamentos entre cônjuges situações que se complicam em extremo por razão de uma das partes, um dos cônjuges ou ambos, não ter ou não terem a capacidade de ouvir antes de falar ou de falar na hora certa. Quem não pensa para falar ou fala fora de hora dificulta relacionamentos e acaba se tornando uma pessoa difícil de se lidar ou de se conviver. Uma das melhores maneiras de se facilitar nossa convivência recíproca, ou seja, nossa relação uns com os outros, é não nos considerarmos superiores ou melhores do que aquele a quem dirigimos nossas palavras. Quem age assim, geralmente estabelece imensas barreiras em relação ao seu semelhante, pois passa a ideia a ele ou a ela que não possui qualquer falha em si mesmo, o que sabemos não ser possível, pois com exceção de Jesus Cristo, não há nenhum homem que seja perfeito. Todos já erraram o alvo em algum momento de suas vidas. Todos já praticaram algum delito, alguma falta digna de condenação e todos carecem de aprender a maneira melhor de viver em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Lidando com pessoas difíceis. Queremos continuar com esse tema depois do intervalo. Não sai daí.
Lidando com pessoas difíceis, esse é o tema do programa Cada Dia. Existem pessoas que encontramos durante a nossa caminhada que é muito difícil de lidar, não é verdade? Tem gente que cria muitas barreiras para se aproximar daqueles ao seu redor. Devemos ter em mente que todos carecem de aprender a melhor maneira de conviver em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Outro motivo que torna as relações difíceis e que, por sinal, atinge a maioria de nós é a falta de paciência. Quem já não ouviu alguém dizer, ou até mesmo já disse, sou pessoa de pavio curto? Um dos filmes que talvez tenha expressado melhor o problema do esgotamento e da falta de paciência de uma pessoa num centro urbano foi o que recebeu o título de Um Dia de Fúria. O filme começa com o ator principal no meio de um congestionamento, incomodado com o calor e sendo atormentado por uma mosca em seu carro. Quando ele liga o ar-condicionado, vê que ele não está funcionando. Desce do carro enfurecido e daí o filme prossegue mostrando os desdobramentos de sua falta de paciência em lidar com o mundo ao seu redor e seus próprios problemas pessoais e familiares. A falta de paciência tem levado pessoas a cometerem muitos males contra elas mesmas e contra os outros. A falta de paciência dificulta nossos relacionamentos. Um provérbio antigo já dizia: a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita, estimula a ira. Por isso, não trate uma pessoa que já está nervosa do mesmo modo que se dirige a você. Dar lugar ao destempero ou ao nervosismo somente servirá para apimentar ainda mais nossa relação. E o que poderia terminar de forma pacífica acaba por gerar um ambiente de guerra e violência. Caso você tenha que estar próximo de pessoas que constantemente ficam nervosas ou que por algum motivo ficam iradas, procure não alimentar ainda mais a ira ou o nervosismo dessas pessoas. Procure transmitir a ela o que pode ajudá-la a não cultivar o que pode prejudicar ela mesma e o ambiente em que está. Nesse sentido, encoraje esta pessoa a ver que as circunstâncias mais difíceis da vida podem e geralmente trazem consigo preciosidades e riquezas incalculáveis. Uma das melhores maneiras que temos de lidar com pessoas difíceis não é necessariamente aquela de se ficar indiferente a elas, mas é de simplesmente não seguir suas práticas. Muitas vezes, pessoas fechadas em si mesmas viveram sua infância em um lar onde a comunicação e o contato pessoal carinhoso ficaram a desejar ou nem mesmo existiram. Os psicólogos são unânimes ao afirmar que o temperamento explosivo é um comportamento aprendido. Então, uma vez que é aprendido, eu vou buscar lá na história da pessoa e eu vou encontrar histórias de crianças, mimadas ao extremo, que lidaram com poucos nãos na vida, foram impostos poucos nãos na vida daquela criança e com isso ela desenvolveu uma baixa tolerância à frustração. Uma vez que uma pessoa tem uma baixa tolerância à frustração, ela vai ter uma dificuldade gigantesca em se relacionar, ela vai ser vista como uma pessoa que tem um pavio curto. E o pavio curto, ele gera uma sequela. Qual é a sequela? Aquele nervosinho vai ter pouquíssimos amigos. O nervosinho vai... pouquíssimos amigos, porém muitos desafetos, Vai ter uma dificuldade, por exemplo, de trabalhar em equipe, porque ele vai ter uma dificuldade de lidar com a opinião do outro, se não for igual à minha. Ele vai querer impor a opinião dele, não sabe ceder, negociar. A boa notícia é que pessoas assim podem aprender a controlar o seu temperamento e ter uma melhor qualidade de vida. Uma vez que nós já falamos que é um comportamento aprendido, eu aprendi, isso está no meu repertório, a me manifestar desta maneira explosiva, pavio curto, baixa tolerância à frustração, tem como a pessoa aprender uma outra forma de lidar com essas situações adversas. Só que isso ela vai ter que passar por um processo, Muitas vezes sozinha ela não consegue. Então ela vai precisar de uma ajuda profissional, de um profissional habilitado, um psicólogo, para ajudar. Então nós vamos desconstruir um repertório e construir outro. Eu vou aprender a lidar de outra forma com aquela situação que para mim é tão difícil. Entende? Mas tem jeito sim. Aí ela passa a viver de outra maneira, ela vai experimentar, vai treinar e vai conseguir. Também não podemos nos colocar numa posição de censores, mas simplesmente falar do que temos aprendido ou que estamos aprendendo em nossa breve jornada pela vida. A educadora Sueli Buriasco, em sua análise acerca das pessoas difíceis, nos oferece uma importante contribuição.
Pessoas difíceis são aquelas que mantêm desânimo constantemente e com todos os que delas se aproximam. São pessoas mal-humoradas, deprimidas, pessimistas, que fazem questão de contaminar o ambiente por onde passam. E a lista continua. E ela diz: existem ainda os petulantes, os que vestem a máscara da superioridade, os donos da verdade, que na sua prepotência tratam todos com desdém. Nesses ainda se enquadram os arrogantes, que parecem sentir prazer em humilhar e oprimir a todos. Você lidou com esse tipo de pessoa que faz os outros se sentirem diminuídos? Com certeza. Todos os dias. Principalmente no emprego. Quando a gente precisa do nosso emprego, tem que saber levar as coisas. É importante a compreensão que todo esse aparato é realmente uma máscara ou falsa aparência, que esconde, na verdade, pessoas inseguras, extremamente infelizes e solitárias, que apresentam elevado complexo de inferioridade. Pessoas consideradas difíceis são as que não buscam entendimento, são inflexíveis e ainda tentam impor exigências. Relacionar-se com pessoas assim corresponde a grande aprendizado. Afinal, há que se desprender maior esforço de compreensão. Para a educadora Sueli, podemos facilitar o convívio com tais pessoas. Ela aconselha: procure compreender o contexto em que as pessoas consideradas difíceis vivem e quais os valores que têm. Esqueça rótulos do tipo vilão e vítima. Exercite a paciência e a benevolência. Pessoas que não buscam harmonia não sabem lidar com gentilezas e amabilidades. Então, essas ações as desarmam totalmente. Uma medida interessante é questionar a pessoa sobre quais as razões de sua hostilidade. Tente se aproximar e apontar problemas que talvez ela não queira enxergar. Agindo afetuosamente, ela pode ficar mais acessível. E para terminar, não façamos das pessoas difíceis um problema insolúvel, mas vejamos esta pessoa como uma oportunidade de a conhecer melhor e também de conhecer melhor a si mesmo a partir de tal relacionamento. É no convívio que podemos aprender que nossas diferenças podem contribuir no sentido de aprendermos de avançar na construção de uma personalidade mais adulta. Lidando com pessoas difíceis. Queremos continuar com esse tema com o pastor Jeremias, depois do intervalo, então não sai daí. Olá, gente boa! Que nosso Senhor Jesus Cristo, esse mesmo, o autor da paz, derrame sobre seu coração a sua paz. Ande perto de Jesus. Perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Conversa nossa de hoje é sobre gente difícil. O que você pensou aí agora? Fez uma lista? Não. É muita gente. É difícil demais, né, pastor Jeremias? A começar de você. Esperava essa não? Todo mundo é difícil. Não tem ninguém que é 10 o tempo inteiro. Todo dia, toda semana, toda hora, 10. Maravilhosa. Tem não. Tem dia que a gente é 7, 8. Geralmente a gente é 5. 4,5, 2. E tem dia que a gente tá difícil mesmo, tá não? Tem dia que você dá trabalho. Por que é que a gente é assim? Tem dia que você fala assim, eu não queria ser desse jeito. Aí quando você olha o mundo, você diz, mas como é que pode ser desse jeito a humanidade? Como é que pode a pessoa ser tão ruim? Como é que pode alguém tão inteligente arquitetar um esquema para roubar o dinheiro do que você contribui? Como é que pode alguém dirigir com tanta violência? Como é que pode a violência ser tão intensa, juventude em alguns bairros das grandes cidades e até de cidades pequenas, a média de jovens daquele bairro
é 17 anos. Está morrendo, matado com 13. Como é que pode a vida ser desse jeito, você pergunta? Vamos longe não? Casou apaixonada? Você também? Hein, Zezão? Casou assim com aquele amor? O pau quebrou, hein? Tem dia que vocês dois não estão fácil não, hein? A implicância é bruta e a pirraça é enorme. E o menininho? Esses aí, ó. Nanani, nani, nani. Tem dia que eles pirraçam demais. Fala sério. Por que será? Aí você fala assim, tem os crentes, pastor Jeremias. Tem uns crentes que eu vou contar para o senhor. Esses são fáceis, não. Aí a gente fala assim, fácil não. Por que será? A Bíblia responde. A Bíblia diz que é porque nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que quando Adão e Eva, nossos pais, desobedeceram a Deus, por um só homem entrou o pecado e com ele a morte. E aí a morte passou à raça humana. A morte é a separação de Deus, que ela culmina com a morte física. Mas a Bíblia fala de outra morte. A Bíblia fala de 3 mortes. A morte espiritual, a pessoa nasce separada de Deus. A morte física é que todos nós estamos na fila da morte, qualquer hora dessa, chama a nossa senha. E a morte eterna é a separação definitiva de Deus, porque a pessoa rejeitou a Cristo. Por causa dessa, nós nascemos então com essa natureza egoísta. Já viu como é que você é egoísta? Não, e se comparar eu com você, eu estou na frente. Egoísta, a gente só quer para nós, para nós, para nós. Mesmo quando a gente faz o bem para ajudar alguém, lá dentro do nosso coração, nós falamos assim, eu sou bacana mesmo, hein? Eu sou bacana mesmo, tem pouca gente igual eu, soberba. E aí, então, só tem um jeito da gente melhorar. O primeiro é nascer de novo. A Bíblia fala que quando você encontra com Cristo, você recebe o Evangelho, compreende o Evangelho, arrepende dos seus pecados e declara sua dependência de Cristo, o Espírito Santo vem te dar um novo coração. Nasceu de novo, recebeu um novo coração do Pai. Um coração que agora inclina para as coisas de Deus. Um coração trabalhado pelo Espírito Santo que vai vencendo o egoísmo, que vai vencendo a soberba, que vai tendo compaixão e amor pelo próximo. Para quem nasce de novo e para quem tem esse novo coração, Deus tem umas recomendações específicas. Vamos ler? Romanos 12 diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. A tradução pode ser assim: não seja orgulhoso, mas adote um comportamento humilde. Uma pitadinha de humildade aí, viu, gente boa? Olhe seu coração. Olhe que você também precisa que os outros lhe tratem com bondade. Deixa de, ser nariz empinado. Mesmo assim, tendo um nariz parecido com o meu, assim, meio chato, de vez em quando a gente fica assim. Sai dessa aí, viu, gente boa? Vamos continuar? Não retribuam ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto e bom aos olhos de todos. Tá fácil até agora, pelo menos entender, né? Praticar no poder do Espírito Santo. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Eu gosto desse versículo. Porque tem hora que não depende só de você. Você faz o possível, o sujeito de lá é dureza. A Bíblia não brinca, não. Tem uma turma dureza no trabalho, na família,
no trabalho, até na igreja. Fácil não, mas a graça de Deus te ajuda. Mais uma, amados, nunca procurem vingar-se, pois deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui precisa de uma atençãozinha. Quando o sujeito é difícil e ele perturba a gente, e ele explora a gente, e ele faz coisa errada com a gente, você sabe que fez, dá aquela ira. Vou deixar barato não. Tem coisas que você tem que confrontar, tem coisas que você tem que chamar a atenção, mas tem coisas que você tem que deixar para Deus resolver. Não vingue a si mesmo, não. Não fala assim, isso aqui eu não perdoo. Não é assim que a gente fala quando está nervoso? Isso aqui, ó, até bate assim com ira. Fala assim, não. Deixa nas mãos de Deus. Sabe por quê? Pode ser você pensar. Às vezes o cara merece 50 chicotadas. Você deu 40 e cansou a mão. E achou que deu muito, ele me precisava mais 10. Às vezes ele só merecia 2 e você deu 15. 13 foi por sua conta lá diante do Eterno. Exagerou. Deixe nas mãos de Deus. Agora, a Escritura diz assim como é que a gente trata a gente difícil. Vamos lá? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É que o sujeito espera que você vingue, aí você usa de bondade. Sabe o que é brasa viva? Brasa viva era uma figura antiga. Quando o cara ficava arrependido mesmo, ele pegava um tacho e punha brasa na cabeça dele para mostrar que ele estava arrependido. E aí você vai levar ele ao arrependimento e vai deixar tudo nas mãos de Deus. Aí a Bíblia diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente difícil tem. Eu e você somos. Graças a Deus que nos trata com bondade. Eu oro para que você me trate com bondade, eu preciso. Ore para mim, tratar as pessoas com bondade. E vamos vivendo pela vida. Tem gente difícil. Nós, um deles. Não se esqueça, nem todo mundo é 10. Tem dia que você é 8,5. 8,9, dá uma melhorada, mas tem dia que você é 2. Todo mundo precisa ter paciência conosco e todo mundo precisa ter humildade. Beleza? Vamos orar, né, gente boa? Pedir a Jesus força para nos ajudar. Vamos orar? Senhor, eu estou nesse rol dos difíceis, natureza egoísta. Mesmo um novo coração, de vez em quando me vejo querendo abusar do meu próximo com palavras, com ações, com gestos. O Senhor me perdoe, o Senhor me transforme, o Senhor me ajude a viver. Como disse tua palavra, com um coração humilde e manso. Eu oro assim por todos aqueles que estão passando esses dias e aqueles que estão querendo vingar, que o ódio está no seu coração, remove esse ódio daí, Senhor, e dá-nos um espírito de perdão. Assim, conseguiremos viver melhor na família, no trabalho e na igreja e glorificar o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.